Olá, eu sou a Iris, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu finalmente li Torturado e, cara, que obra-prima. Eu nunca achei que eu soluçaria de chorar com um livro e isso nunca tinha acontecido antes. Eu não tô mentindo, eu chorei assim de soluçar mesmo. Eu mandei foto pra produção, né, meu namorado, assim, me escorrendo lágrimas e lágrimas, porque assim, esse livro é uma obra-prima e eu precisava vir fazer um vídeo completo só falando tudo que eu precisava falar e tudo que eu senti lendo esse livro. Torturado é um livro do Itamar Vieira Júnior, ele é um brasileiro, porém ele mora em Portugal, o livro foi lançado em Portugal, mas a história se passa na Bahia. Eu não sei nem por onde começar. Eu vi muita gente falando bem desse livro. Eu já sabia que ia ser um livro bom. E minha avó quis muito ler, então ela falou assim, compra pra gente ler, tô muito afim de ler, igual com a Carla Madeira, né? Tudo é Rio. Eu também li Tudo é Rio e, nossa, esse ano tá sendo um ano de excelentes livros, só livros 5 estrelas, entendeu? Só livros que, assim, pra mim tinham que ser premiados, entendeu? Eu li 2 livros ruins recentemente, eu ia gravar um vlog lendo 5 livros em 5 dias, desisti porque, gente, no segundo livro eu fiquei tão irritada com o livro, que assim, eu falei, não vai sair vídeo disso aqui porque eu não vou espalhar, eu não quero que as pessoas nem saibam da existência desse livro porque tava muito ruim, sabe? E aí eu tava muito triste, aí sabe quando você fica triste? Você fica tipo, nossa, eu tava só lendo um livro bom e aí de repente veio 2 livros meio ruinzinhos assim, eu fiquei muito... E aí o que aconteceu? Eu falei assim, quer saber? Vou ler Torturado. Minha avó tava lendo, foi viajar, aí eu peguei pra ler. Falei, vou ler rápido e gravar um vídeo porque eu sei que vai ser bom, mas eu não tava esperando que fosse ser algo que me doesse e eu amasse tanto e eu me apegasse tanto a personagens e assim... Vamos lá. Torturado vai contar a história de 2 irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Na verdade, vai contar a história, basicamente, da vida delas, onde elas moram, da família delas e tudo mais. Eu não sei nem por onde começar. Primeiro que a capa desse livro é maravilhosa. O Itamar Vieira Júnior, ele é formado em geografia, ele é baiano, ele sabe o que ele tá escrevendo, sabe? E assim, é um livro ficção. Mas, assim, ao mesmo tempo não é uma ficção, porque a gente sabe que tudo que tá aqui é real. Tudo que tá aqui existiu, e é simplesmente voltar ao nosso passado, e muita gente nem sabe como as coisas eram no nosso país, e como esse livro vai trazer absolutamente tudo à tona, de volta, aquele sentimento. Gente, é uma dor inexplicável. E assim, Iris, é um livro triste? Sim, porém é um livro que a tristeza perpassa o livro, não é assim um livro de tragédia, entendeu? Tipo assim, não é, por exemplo assim, Marley e eu, ou Sempre ao Seu Lado, aqueles filmes de cachorro, né? A gente sabe que vai acontecer uma tragédia, que a gente vai chorar porque o cachorrinho morre ou porque o dono do cachorro morre, entendeu? Sempre tem essa tragédia, não é esse o ponto do livro. A tristeza se passa na vida dessas 2 irmãs, que elas nem sabem disso, porque a gente vive num país que teve a escravidão que durou mais tempo. A gente é um país escravagista, a gente é um país racista, a gente é um país podre ainda nesse sentido, e esse livro, ele se trata disso, mas assim, o racismo, ele tá... Não tô falando que o autor é racista, pelo amor de Deus, mas assim, você vê aonde começa todo o nosso universo racista, né, que perpassa no mundo todo, porque não adianta, é o mundo inteiro é racista. E assim, a gente sabe que a escravidão foi abolida, né? Princesa Isabel aboliu a escravidão, mas o que adianta abolir algo e não dar meios para as pessoas sobreviverem, né? Toma aí, tá liberto. Tá liberto e aí, irmã? Vai morar onde? Vai fazer o quê? Então, basicamente, a história vai falar sobre isso, sobre essas 2 irmãs, que elas eram crianças, vai contar a história, a vida delas até elas serem bem mais velhas, e basicamente são 2 menininhas, né? Elas têm outros irmãos, a Domingas e Zezé. Elas têm um pai, o Zeca Chapéu Grande, e a mãe, Dona Salu, e a avó Dona Ana. E assim, vai contar uma travessura que elas fizeram, bem no comecinho do livro, e a história se desdobra a partir dessa travessura que as 2 meninas fizeram. 2 irmãs que, como vocês veem na capa, elas são muito unidas. O que acontece? Elas moram numa fazenda, a Fazenda Água Negra, e o pai delas, a mãe, a avó, trabalham na fazenda. Só que assim, não recebem dinheiro, né? Recebem só o direito à moradia. O direito à moradia, no caso, é construir uma casa de barro que não tem a menor sustância, que na primeira chuva forte as casas caem. Inclusive, isso é muito falado aqui no livro, que os patrões falavam, olha, pode fazer aqui uma rocinha para você comer, mas você vai trabalhar na fazenda e você pode construir uma casa de barro. Casa de alvenaria não, porque casa de alvenaria indicaria que a pessoa passaria muito tempo lá.
né? É quase como falar assim, ai, casa de alvenaria é muito... Casa de alvenaria é algo que perpassa mais tempo, né? Dura muito mais tempo do que uma casa de barro, né? Uma casa de barro pode se desfazer e as pessoas irem embora, entendeu? Não tem aquele compromisso firme. Então, basicamente é isso. É outro sistema de escravidão, só que bem mais mascarado, né? Porque foi abolido. E as meninas não têm muito essa ideia, quando elas são crianças, obviamente. E o pai delas, gente, eu nunca achei que eu choraria tanto com um livro que falasse só sobre uma família. E assim, é um livro tão doído, são divididos em 3 capítulos, contando a história dessas meninas durante toda a vida delas. O primeiro capítulo chama Fio de Corte. Ele começa na página 11. Gente, o primeiro capítulo, não é primeiro capítulo, né? É a primeira parte do livro ali. Ele já começa com socos e socos na cara. E você pensa, gente, pra onde isso tá indo? Isso aqui vai ficar... Nossa, que fim vai ter isso? Misericórdia, eu vou ficar desesperada com esse fim aqui. E aí temos a segunda parte do livro, que se chama Torto Arado, que é o que dá o nome ao livro. E, gente, como esse capítulo me tocou. Capítulo não, né? Segunda parte do livro. Quando eu vou falar capítulo, é a segunda parte do livro, porque tem vários capítulos do livro, só que é dividido nessas 3, né? A parte do Torto Arado tem um capítulo em si, o capítulo 15. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Mas assim, o capítulo 15, eu solucei de chorar. Eu solucei de chorar de uma forma que eu só queria falar sobre a escrita desse autor rapidamente. Gente, o Itamar, ele é um puta do escritor. Eu não sei como falar isso em outras palavras. Ele é um escritor incrível, mas assim, maravilhoso mesmo. É uma coisa que eu não sei explicar. Sabe quando você tem os sentimentos, mas você nem sabe que você tem sentimentos e às vezes tá doendo de uma forma que você não percebe que tá doendo? Ele descreve tudo. Porque livro tem essa magia, né? A gente percebe as coisas na nossa mente. Não tá ali feito pra você ver como um filme. A gente vai imaginando. E, gente, eu consegui ver absolutamente tudo. Eu consigo criar a Bibiana e a Belonísia na minha cabeça. Eu consigo ver a expressão nos rostos delas. Tipo, tudo que elas sentem. Tudo que elas falam. O sentimento delas com outras pessoas. Elas evoluindo como pessoas. Elas entendendo o meio que elas estão, entendeu? Não é à toa que recebeu um prêmio esse livro, né? Porque, assim, isso aqui é uma obra de arte. E a terceira parte do livro se chama Rio de Sangue. Eu não vou falar sobre as narrações, porque assim, talvez isso seja um spoiler. Eu fiquei surpreendida demais quando eu cheguei na segunda parte. A segunda parte eu achei muito dolorida desse livro, foi o que eu mais chorei, assim, de verdade, porque acontecimentos específicos são... Você pensa assim, coisas da vida, né? Coisas da vida que acontecem, porque a vida passa e, né? A vida passa, coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. Só que certos acontecimentos são muito importantes para a vida das pessoas daquela fazenda, porque não mora só a Bibiana e a Belonísia com a família delas, mora mais muitas famílias lá, não é mesmo? E o pai, a mãe, a avó e os irmãos são muito importantes para elas, muito importantes, são muito importantes para a história, porque assim, a gente tem os donos da fazenda, né? E temos o Zeca Chapéu Grande, que é o pai delas, e ele defende muito, né? Ele fala, pelo menos a gente tem direito de ter uma casa, de ter um espacinho e não sei o quê. E assim, a Bibiana, conforme passa o tempo, ela começa a enxergar todas as problemáticas disso. Elas começam a enxergar o porquê que só poder construir uma casa de barro não é o certo. Mas assim, vai falar sobre racismo estrutural, vai falar sobre racismo explícito, vai falar sobre o processo de fim da escravidão, né? Até porque, assim, a linha temporal, eu procurei no Google, fala que se passa ali entre os anos 70 e anos 2000, né? Até os anos 2000. Eu não sei bem se é exatamente isso, eu não sei se o Itamar já falou sobre isso, mas pelas minhas contas, é por aí, entendeu? Década de 60, década de 50, por aí. O que eu sei é que eles falam de um período de seca que teve, né, na Bahia, em 1932. Não sei se teve na vida real, mas aqui fala, né, que a fazenda passou por uma seca, e secas são muito difíceis, porque, né, como que você vai cultivar sem água? E também fala que a Donana, mãe do Zeca, né, pai das meninas principais, ele nasceu 30 anos depois da abolição, né, da libertação dos escravos. E só que ela não pôde tirar um dia para dar à luz, né, como se deveria, num hospital, num lugar seguro. Não, foi no meio do canavial mesmo, porque os patrões não deixaram. Então, o Zeca, ele já nasce num mundo que pessoas pretas não são mais escravizadas, porém também não tem ajuda nenhuma de nenhum governo, não tem nenhuma responsabilidade social sobre esse povo, e ele simplesmente vive nas fazendas e sai por aí procurando morada.
que é o que eles chamam aqui. Eles falam que qual é o tanto que tem um filho que pergunta: ah, pai, mas o que é morada? Por que pedir morada? E o Zeca fala: morada é quando a gente não tem nada e a gente sai procurando aí por um espaço e fala: ah, se eu trabalhar na sua fazenda, você me dá um espaço para morar, para construir a minha casa de barro? Então, basicamente, vai falar muito sobre isso. Vai falar também sobre educação, né? Educação, para mim que sou historiadora, eu sou licenciada e também tenho bacharelado. Eu estudei licenciatura há muito tempo, teve um período da minha vida que eu quis ser professora, não acho que eu sou boa nisso, mas vai falar um pouco também sobre isso, né? Sobre o fato de que muitas vezes a gente tem facilidade, existem pessoas que têm facilidade para entender o que o professor tá falando ali, e você fica curioso. E tem pessoas que falam: gente, mas por que eu quero saber isso se isso não se encaixa na minha realidade, entendeu? Inclusive, anotei no livro, não sei se minha avó vai ficar brava, entendeu? Mas eu simplesmente grifei um monte de coisa, escrevi nos capítulos. O capítulo que eu chorei, que é o capítulo 15 da segunda parte do livro, eu chorei de soluçar, eu escrevi coisa mais triste que eu já li. Também marquei o capítulo que fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre a questão da educação e como você envolve a educação no passado das pessoas e faça elas se interessar pelas histórias dela. Porque, né, a gente sabe como as histórias são apagadas, né, com o tempo, principalmente porque depois que fazem merda, querem apagar. Fala: não, vamos deixar isso baixo. Não vamos contar muito sobre isso, não. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que falar e continuar falando e falar pra sempre, porque nosso país, infelizmente, continua racista. E não adianta falar que não, porque o país continua racista. O que eu quero dizer com tudo isso? É um livro que ele vai te prender desde a primeira folha. Eu não tô brincando, é um livro que vai te prender desde a primeira folha, porque vai contar sobre duas crianças fazendo uma travessura que vai moldar o resto da vida delas. E vai contar, assim, até o final. Não até o final da vida, né? Nada a ver. Mas assim, vai contar até elas já bem adultas. Já assim, vai passar muito tempo, assim, mais de 30 anos vai passar pelo livro. Porém, é um livro que fala sobre temáticas muito importantes. É um livro que fala sobre a realidade do nosso país, porque apesar de ser uma história ficção sobre duas irmãs, é um livro que não deixa de ser realidade. Uma coisa, eu acho que todas as pessoas do país deveriam ler esse livro. Eu, inclusive, acho que as escolas deveriam dar esse livro para ler, né, nas bibliotecas, pedir prova, essas coisas, porque eu tive contatos com muitos livros incríveis na escola, e eu lembro que, assim, dependendo da abordagem do professor também, isso é muito importante. Eu sei que é muito importante o professor fazer a gente se interessar pela leitura, porque o Brasil é o país que não lê, principalmente porque livro não é acessível, né? Livro é uma coisa cara. E isso eu queria muito falar, eu até pensei bastante, assim, como eu ia falar sobre isso, mas eu acho que se interessar por leitura é muito importante, principalmente quando tem a ver com a nossa realidade. Eu lembro que na escola eu li Vida de Droga do Valcir Carrasco, né? E eu lembro que a minha sala inteira leu, e eu estudei em escola pública, gente. A galera não gostava de ler, a galera, assim, é muito triste a realidade do que aconteceu com muitas pessoas, sabe? E todo mundo leu aquele livro, todo mundo. Eu acho que teve 2 pessoas na minha sala que não leram o livro. Tinha 40 pessoas na minha sala na época. Então, assim, todo mundo leu, porque a gente começou a comentar e falou: não, esse livro, não sei o que. E aí a galera ficou, tipo, empolvorosa, querendo ler o livro que falava sobre droga, que falava sobre a vida nas ruas. E aí todo mundo ficou muito empolgado, todo mundo adorou fazer a prova desse livro. E eu acho que Torto Arado deveria ser um livro que as pessoas incentivam pessoas novas a lerem. Novas, jovens, adultos, pessoas mais velhas deveriam ler, mas principalmente nas escolas, porque eu acho que traz uma aproximação muito grande, porque a história do nosso país, tudo que tá aqui é real, né? Mesmo sendo ficção, tô falando isso, né, pra deixar claro que é uma ficção, mas que, apesar de ser ficção, não deixa de ter acontecido, de ter sido exatamente assim. Inclusive, a gente sabe que muitas pessoas que a gente conhece, pelo menos aqui na cidade do interior que eu moro, muitas pessoas vieram da roça, muitas pessoas nasceram em fazenda, e muitas pessoas têm esse apego ainda, tem muitas histórias, a minha família mesmo. E as pessoas do livro também têm muito apego com essa fazenda, que eles nasceram, que eles cultivaram a terra, que eles cuidam com tanto amor, apesar de tudo. E que o patrão, dono da terra, além de não dar valor neles, também não dá valor pra fazenda. Então, assim, é um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler, porque é, assim, muito importante. Eu acho que vale a pena divulgar esse livro. E outra coisa importante também que eu queria mencionar é, por que eu tô falando que eu acho que todas as pessoas deveriam ler? Porque eu acho que é a mais pura realidade. É algo que eu senti dentro de mim. Eu pensei, cara, todos os brasileiros deveriam ter acesso a esse livro. O que não é uma realidade, né, no nosso país. Obviamente que não. Porém, se você tá pensando em investir no livro, e isso eu falo assim, de coração mesmo. Se você tá pensando em comprar um livro, em querer investir, em ver todo mundo falando sobre vários livros, e eu digo isso
de verdade, porque eu sou uma pessoa também que não fico gastando com livro igual todo mundo no TikTok faz. Ou aqui no YouTube também você vê muito vídeo de tipo assim, olha gente, tudo que eu comprei na Book Friday, olha isso aqui. E aí caixas desse tamanho, entendeu? Várias e várias e várias caixas cheias e cheias, cheias de livro. E assim, não é a realidade da maioria das pessoas isso. Inclusive não é nem a minha realidade. Eu comprei um livro na Book Friday que tava por R$16 e o livro custava 40, entendeu? Eu vi ali uma oportunidade e falei, vou comprar porque eu quero muito ler. Mas não é a realidade do povo. Livro é uma coisa cara, infelizmente, entendeu? E apesar de estar aqui divulgando livros e séries e tudo mais, não é a realidade do brasileiro e eu sei que para muitas pessoas não é possível. Mas se você tem um dinheiro sobrando, se você gosta de ler, se você quer investir nessa leitura, eu não tô aqui falando para você comprar milhares e milhares de livros, porque nem eu faço isso. Eu escolho a dedo e graças a Deus eu tô escolhendo muitos bons livros esse ano. Vou fazer mais vídeos das minhas leituras desse ano, né? Tô planejando algumas coisas aí de indicação e tudo mais que valem a pena e eu digo com toda a certeza da minha vida, Torturado vale a pena. Se eu não me engano é uns R$40 esse livro, mas assim, é um livro que vale muito, 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 muito a pena mesmo. Se você tá pensando em investir e falar assim, ai, quero ler o livro que tá todo mundo falando aí na internet, que parece ser muito bom. Torturado é esse livro, entendeu? Vale todo o dinheiro do mundo, porque você pode ler, você pode emprestar pra alguém pra ler, você pode dar pro seu filho ler, você pode dar pra sua mãe ler, pra qualquer um ler, porque assim, não sei, é uma obra-prima, eu não consigo falar nada além disso, que vai tocar em muitos assuntos sensíveis, tá? Isso é importante de se dizer, são assuntos sensíveis, mas são assuntos que precisam ser falados, porque não adianta falar assim, ai não, dói muito falar sobre isso, não posso falar. Tem que falar, gente, senão não acaba, entendeu? O mundo tá um pouquinho melhor, bem pouquinho, ainda continua uma merda pra muita gente, entendeu? E ainda bem que o Lula falou sobre esse livro, né? O presidente anunciou, falou que leu e que gostou, e que bom que ele falou, porque foi o que fez minha avó querer comprar o livro e ler logo assim, falar, Iris, compra pra gente ler. E pra terminar, eu queria ler só um trechinho que eu marquei aqui, ó. Não é spoiler, tá? É só um trecho que eu acho muito bonito. Foi cavalgando seu corpo que senti que o passado nunca nos abandona. Belonísia era a fúria que havia cruzado o tempo. Era filha de gente forte que atravessou um oceano, que foi separada de sua terra, que deixou para trás sonhos e forjou do desterro uma vida nova e iluminada. Gente que atravessou tudo, suportando a crueldade que lhes foi imposta. Esse é um livro que eu vou guardar comigo pra sempre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, por favor, deixa um comentário. Isso me ajuda muito, eu quero muito crescer, porque eu realmente gosto muito de fazer isso. Às vezes, faltam uns vídeos assim, eu pulo uma semana. Tipo, semana passada, né? Mas é porque, ai, gente, eu gosto de postar coisa com qualidade. Eu não gosto de assistir qualquer coisa ou ler qualquer coisa e vir aqui trazer pra vocês, entendeu? Igual eu disse, tava gravando um vlog e desisti, porque os livros eram péssimos que eu tava lendo. Eu falei, Jesus Cristo, isso aqui eu não divulgo. Se inscreve, deixa o like, me siga nas minhas redes sociais também. É tudo Zerneme Iris, sabe? Instagram não uso muito, porque, nossa, que rede horrível. Mas o TikTok eu gosto bastante, então se quiser me seguir lá. E também, quando você entra no meu canal, quando tem aquele banner lá escrito meu nome e tal, tem os links ali. Se vocês quiserem entrar, fica mais fácil. E tem o meu Goodreads, que eu escrevo as resenhas dos livros que eu leio. Muitas vezes eu não trago os livros pra cá. Então vai lá ver também, se vocês quiserem ver meu Goodreads. Eu aceito qualquer um como amigo. Eu tenho uma amiga lá só. Eu nem sei usar direito, mas eu sei fazer só as resenhas, se vocês quiserem ler, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Logo saem mais vídeos sobre livros incríveis brasileiros, ok? E é isso aí. Tchau!